Se a gente pegar a filmografia do mexicano Alfonso Cuarón, a gente vai ver que ele fez filmes como Filhos da Esperança, Gravidade e Sua Mãe Também, que são filmes, todos os filmes, pegar a filmografia do Cuarón, são filmes completamente diferentes um do outro. E se o Iñárritu e o Guilherme Del Toro, que são os dois cineastas mexicanos, né, que formam essa trindade do cinema mexicano em Hollywood, que são três dos maiores diretores de Hollywood na atualidade, os outros dois você consegue ver traços muito característicos, né? O Iñárritu com a questão do drama urbano, das narrativas fragmentadas, e é claro que nos últimos anos ele começou a se distanciar um pouquinho disso, mas ainda assim é a marca principal da carreira dele. E por outro lado, o Guilherme Del Toro com as fantasias góticas, com aquele terror de monstro. Mas o Cuarón, ele consegue fazer filmes que transitam por gêneros, transitam por estilos narrativos, por temas completamente diferentes, e cada filme que ele faz é melhor que o outro, porque se Filhos da Esperança já é espetacular, se Gravidade já é espetacular, Roma, que é o novo filme dele, é também uma pequena obra-prima. Muito se falou, e faz sentido, que o Cuarón tentou fazer o filme feliniano dele, porque o Roma tem cara de Fellini o tempo todo. Então, não só pelo uso do preto e branco e pela maneira com que o Cuarón filma aqueles contextos familiares, aquelas interações familiares, né, numa mise-en-scène, com muitos personagens dentro do quadro, e a movimentação deles, como eles interagem entre si, faz parte do que constitui o núcleo duro do filme. Ou seja, o filme é realmente sobre essas interações, sobre esse núcleo familiar. Se em outros filmes o Cuarón sempre gostou de plano sequência, de grandes e engenhosos planos sequência, aqui ele adota uma postura muito mais discreta do ponto de vista de direção de câmera. Então ele faz muito aquelas panorâmicas, né, lentas, que passam pela casa, passam pelo quarto, pelos cômodos onde a maior parte da história se passa, e realmente a intenção dele é dar uma visão ampla. Então são planos gerais, planos mais abertos, e a gente conhecer ali aquelas interações, a gente observar, e a partir disso a gente vai construindo a nossa percepção das relações, de como funciona aquela família, de quais são os problemas, de qual é a dinâmica. O filme faz uma recriação de época, que é maravilhosa. Inclusive, quando eu estava assistindo ao filme com o Márcio Salem, meu amigo, na sessão na Mostra de São Paulo, a cabine de imprensa, o Márcio até me perguntou, assim, né, cochichando, porque a gente não conversa durante o filme, você não pode conversar durante o filme, mas ele me perguntou, será que isso é tela verde? Porque tem cenas, né, por exemplo, quando eles vão ao cinema, a gente vê a fachada do cinema por fora, as ruas ali daquela cidade, que eu acho que é a cidade do México, nos anos 70, no comecinho dos anos 70, você realmente se sente naquela época, dos figurinos, as fachadas, como eu falei, aos carros, aos cabelos. Mas se o filme é a tentativa do Cuarón de fazer um filme do Fellini, o filme flerta, né, conversa muito também com o brasileiro Que Horas Ela Volta, não esteticamente, não do ponto de vista de linguagem, de narrativa, mas do ponto de vista de história, de mensagem e de temas. Porque o Roma, no fim das contas, acaba sendo um drama sobre a maternidade, sobre o que é ser mãe, sobre qual é a maldição e ao mesmo tempo a bênção, né, de dar à luz e se tornar responsável por aquelas vidas. Então a protagonista, que é sem dúvida alguma a empregada, né, a faxineira e diarista, e enfim, ela faz tudo ali naquela casa, e isso é uma questão também que aproxima muito do cinema brasileiro, porque é uma realidade mexicana e uma realidade brasileira também, essa questão da figura da empregada, que já traz na própria figura, na própria presença dela, toda uma carga de desigualdade social daquele país, e também contribui com essa discussão sobre o que é realmente ser mãe, se é a presença, se é participar daqueles momentos, se é a pessoa que está ao lado das crianças dia após dia, ou se é apenas a pessoa que deu à luz. Até porque dar à luz não é suficiente, como o filme deixa claro. Às vezes você dá à luz e você não pode, por motivos diversos, dar prosseguimento na criação do seu filho. O filme também é muito inteligente em usar de maneira muito sutil algumas batidas, alguns sinais, algumas pequenas ameaças que atravessam a vida daquela família e que nos
fazem ficar o tempo todo não só apreensivos, não só nos aproxima daqueles personagens, né? Faz a gente se preocupar com a segurança deles, com a manutenção da vida deles, como também comenta a fragilidade daquelas relações ou a ameaça que está sendo imposta àquelas relações. Então, por exemplo, tem o terremoto, tem o mar que quase leva as crianças, e inclusive o Cuarón é muito também sensível em criar imagens, né? Em criar momentos visuais de interação entre os personagens também, que simbolizam a questão do vínculo familiar. Então, nessa cena da praia, por exemplo, o momento em que as crianças são salvas, né, e que começam a se reunir ali, e a mãe e a empregada todos juntos, e tem aquele abraço meio coletivo, né, aquele aconchego da família, que é uma cena linda e que realmente resume de maneira visual, plástica, o tema que o filme está tratando, que é a questão de construção familiar. Então, mais uma vez, como já é esperado do Cuarón, ele fez um filme esteticamente impecável, tecnicamente perfeito, mas que, de novo, transita por gêneros que são completamente inéditos e temas e até estéticas completamente inéditas na carreira do Cuarón, mantendo a mesma maestria. Quando você assistir o filme, vem aqui dizer o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, clicar ali em cima do sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E por enquanto é isso.